a depravação total e a ordem dos fatores. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas e agora estão fazendo desafios à fé adventista, pretendendo refutar a fé adventista em nome do bom e velho calvinismo, né? E como o Ezequiel Gomes é um adventista que gosta muito do assunto calvinismo, ele está respondendo à TV Caminho Livre, melhor conhecida ainda como TV Caminho Predestinado, em relação aí a algumas questões desse tipo de discussão. Então, nesse momento dessa série, a gente está começando a tratar as questões da doutrina da depravação total e do livre-arbítrio, tá bom? E a gente vai tratar com bastante calma, com bastante tranquilidade, muitas questões ao redor dessa discussão aqui. E a primeira delas que eu decidi fazer com vocês tem que ver com uma defesa que o Paulo César faz, que é o líder da TV Caminho Livre, a respeito da questão assim da ordem dos fatores, né, na tulipe, nas 5 doutrinas da graça, conforme o calvinismo expõe essas doutrinas e a relação entre elas, de que é necessário seguir uma ordem entre essas doutrinas, porque senão você altera o produto e acaba mal representando ou não compreendendo a verdadeira fé calvinista, que por um acaso seria o verdadeiro evangelho. A pretensão não poderia ser maior e não poderia estar mais equivocada, né? Se tem alguma coisa que o calvinismo não é evangelho, o verdadeiro evangelho. Mas tudo bem, não vamos colocar o carro na frente dos bois, vamos por partes, segundo a ordem dos fatores. Para contextualizar um pouco do que eu vou comentar, dá uma olhadinha nesse trecho do vídeo aí. E a igreja adventista é tão desonesta, que quando ela vai apresentar neste livro aqui os 5 pontos do calvinismo, ela o faz primeiro de uma forma desordenada, ou seja, coloca uma doutrina à frente da outra, fora da ordem, e faz comentários, faz uma análise, ou ela expressa as doutrinas do calvinismo de forma inverídica. Vou começar então expondo para vocês, conforme o que está aqui nesse livro, Questões sobre Doutrina da Igreja Adventista, na página 292, como é que a Igreja Adventista, como é que ela concebe a doutrina da depravação total. A doutrina da depravação total, repito, é a primeira doutrina entre as 5 doutrinas fundamentais da graça, do Evangelho. Só que aqui, a Igreja Adventista colocou a depravação total como segunda doutrina. Não pode fazer isso. Em teologia, quando você muda a ordem dos fatores, você altera completamente o produto final. Então, não se deve alterar a ordem dos fatores na teologia, porque senão você compromete o produto final. E é justamente isso que a Igreja Adventista desonestamente está fazendo aqui, nesse livro, Questões sobre Doutrina. Isso é desonestidade. Isso é mentira. Ok, Paulo César, eu vou trabalhar então pressupondo nesse primeiro momento que você está correto nas suas convicções. Beleza. Então quer dizer que aqui no livro Questões sobre Doutrina existe desonestidade, mentira, deturpação, heresia e tudo mais. Ah, é isso mesmo? Ok, só que você se esqueceu daquela sua convicção, segundo a qual tudo acontece de acordo com o decreto de Deus, a soberania de Deus, a predestinação de Deus? Então, do que você está reclamando, Paulo César? De que Deus predestinou a Igreja Adventista a escrever um livro falso e mentiroso e cheio de heresias e problemas? Ou seja, agora Deus te predestinou a reclamar do que Ele predestinou a Igreja Adventista a fazer. É sob esse tipo de base que você quer discutir, irmão? Acho que não, né? Mas ok, Paulo César. Tirando a piada, que é a realidade da fé calvinista querendo reclamar
de outras compreensões, vamos trabalhar com seriedade aí as questões sobre a suposta ordem dos fatores na relação entre depravação total e as outras doutrinas da graça, que supostamente, se você tirar essas coisas da ordem, você pode chegar numa conclusão diferente. Então, aparentemente, a conclusão correta, que seria a identificação do verdadeiro evangelho, ela depende agora de você concatenar as doutrinas numa ordem correta. Porque se você fizer isso numa ordem errada, você não vai chegar no verdadeiro evangelho. A primeira questão que eu coloco aqui, portanto, Paulo César, é a seguinte: quem foi que definiu qual é a ordem correta das doutrinas que unicamente precisa ser respeitada para se chegar ao verdadeiro evangelho? Porque a Bíblia não apresenta uma ordem correta de doutrinas. Ou qual deveria ser a ordem correta de você organizar as doutrinas para chegar à suposta conclusão correta da teologia ortodoxa, do verdadeiro evangelho e tudo mais. Onde é que a Bíblia apresenta algo desse tipo? Como, por exemplo, assim, o evangelho é composto de 5 doutrinas fundamentais. Primeira doutrina, a depravação total. E olha, o seguinte, se você começar com outra doutrina, você não vai entender e você não vai chegar à conclusão correta. Está lá em Satanás, capítulo 6, verso 66. Que deve ser um livro da Bíblia calvinista. Onde é que está, irmão, essa realidade aí, essa revelação aí? Será que está lá nos escritos da Ellen White ou alguma coisa do tipo, irmão? Ou da Ellen White calvinista? Ou está lá no escrito do João Calvino? Onde é que está escrito isso, irmão? Para a gente aprender. Porque essa convicção segundo a qual o evangelho é composto de 5 doutrinas e que tem que ser estudados ou entendidos numa determinada ordem, senão você vai bagunçar as coisas e vai chegar a uma conclusão errada, não é uma conclusão bíblica, não é uma afirmação bíblica, não é uma verdade bíblica. Ou seja, é importante vocês que estão assistindo essa série entenderem. O calvinismo não tem compromisso com a Bíblia. O compromisso do calvinismo é com uma estrutura lógico-filosófica que, se você abordar ela de uma outra forma, você chega a conclusões diferentes do que o calvinismo chega, né? E a base bíblica para essa ordem das doutrinas é absolutamente zero. Quer que eu prove para vocês? Bom, vamos começar onde a Bíblia começa. Caso o calvinismo estivesse correto, e a doutrina fundamental para você entender todas as demais coisas fosse a depravação total entendida nos moldes calvinistas, a Bíblia seria um livro absolutamente equivocado. Por quê? Porque a primeira coisa que a Bíblia apresenta como fundamento de todas as demais não é a doutrina da depravação total. Alguém aí já leu Gênesis 1, verso 1? No princípio era a depravação total, e a partir deste princípio entenderás todas as coisas. É assim que está escrito lá? Não, lá está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A doutrina básica e fundamental de toda a revelação bíblica não é a da depravação total. É a doutrina de Deus, aqui no verso 1, visto especificamente como o Criador dos céus e da terra. Essa doutrina ela vai ser desenvolvida nos primeiros versos e nos primeiros capítulos de Gênesis, e ela vai apontar algumas coisas extremamente interessantes a respeito desta doutrina fundamental, que é a doutrina de Deus, que é a primeira doutrina base de qualquer outra. E ela vai apresentar Deus como sendo Criador, e a cada passo da criação, eis que era bom, e era bom, e era bom, e vai crescendo esse refrão do era bom até que chega no 6º dia, e era muito bom, entendeu? É Deus criando algo muito bom. E ele cria todas as coisas em 6 dias, descansa no 7º dia, e entre as muitas coisas que Deus cria, ele cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. E Deus dá algumas características a esse homem e a essa mulher, e algumas responsabilidades.
eles precisam cuidar e cultivar o jardim. Essa é a responsabilidade deles, inclusive à luz de uma proibição. Eles podem comer de tudo que há no jardim, menos da fruta do conhecimento do bem e do mal. Então, eles têm responsabilidades a fazer, e no cerne das suas responsabilidades está uma escolha. A escolha de crer no que Deus disse e obedecer o que Deus ordenou, ou de descrer do que Deus disse e de desobedecer o que Deus ordenou. Essa é a doutrina fundamental da palavra de Deus. É Deus no centro de tudo, dando à humanidade uma natureza tal, segundo a sua imagem e semelhança, na qual no seu cerne existe uma escolha. Essa é a doutrina fundamental da palavra de Deus. Mas na fantasia calvinista, não. Se você começar onde a Bíblia começa, não. Aí você vai chegar num falso evangelho. Você tem que começar aqui, ó. No princípio era a depravação total. Paulo César, você e o calvinismo são uma piada, cara. Até porque, Paulo César, você está acusando a Igreja Adventista de ser desonesta, porque ela trouxe aqui um overview, uma visão geral das 5 doutrinas calvinistas que não iniciam na depravação total, mas que se iniciam no ponto anterior, que é na doutrina da eleição incondicional. Mas, Paulo César, pensa comigo. Quando foi que Deus fez o decreto da salvação incondicional de uns e da perdição de outros? Não foi lá no decreto da predestinação, lá na eternidade passada, antes da criação? Pois é, ou seja, o decreto da eleição aconteceu antes da depravação total, antes da queda. Inclusive, para que o decreto se cumprisse da forma como Deus decretou ele na eternidade passada, a queda era meramente um instrumento para colocar as coisas nesse contexto, na qual alguns serão salvos do problema da depravação total e outros não serão salvos do problema da depravação total. Então, logicamente, o decreto da eleição incondicional é anterior ao problema da depravação total. Perfeito? Tá entendido? Então, de onde que funciona essa retórica do tipo assim, não, temos 5 doutrinas fundamentais do Evangelho, da Bíblia, da verdade, mas se você começa com uma diferente da depravação total, você não chega numa conclusão correta. Primeiro, a Bíblia não começa com a doutrina da depravação total. Segundo, nem o calvinismo começa com a doutrina da depravação total, porque o decreto é anterior à queda. O decreto o decreto da queda é anterior à queda. O decreto da eleição é anterior à queda, porque tudo isso acontece na eternidade passada, antes da criação, antes da queda, antes da depravação total, antes disso tudo. Só que sabe o que acontece, Paulo César? Você não conhece a Bíblia, você não conhece o calvinismo e quer ficar dando de dedo na cara da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela é mentirosa e desonesta. E ainda que fosse, irmão, não foi o seu Deus que decretou todas as coisas, que predestinou todas as coisas, que tem uma vontade secreta e irresistível? O Adventismo poderia até ter querido assim escrever um livro que não tivesse mentira, heresia, erro e engano, mas Deus decretou que esse livro ia ter erro, mentira, heresia e engano, acabou. O que se cumpre na realidade? Não é a vontade que poderia ser a vontade da Igreja Adventista, de ser perfeita e santa e maravilhosa e entender tudo perfeitamente, sem pecado e tudo mais. Não, o que prevalece é o decreto de Deus, que decretou que a igreja ia ser mentirosa. E agora você está reclamando que Deus decretou a igreja a ser, caso você esteja correto nas idiotices que você fala? Cara, são coisas assim completamente absurdas, né, que estão na base dessas questões. E o Paulo César, nitidamente, nunca refletiu profundamente a respeito das doutrinas da graça, nem das doutrinas da Bíblia, nem da predestinação, nem da relação entre a depravação total e o decreto da eleição, né? E o decreto do mal é que ele é anterior à queda, porque Deus decretou que haveria mal, que haveria queda.
Então tudo isso é anterior à depravação total, ok? Então a doutrina da depravação total não é o início de tudo, que se você não começar desse ponto de partida, você vai chegar no falso evangelho. Se você tivesse correto, Paulo César, a Bíblia partiu de um outro princípio. A Bíblia não partiu da doutrina da depravação total, a Bíblia partiu da doutrina da bondade de Deus e de que o homem era a imagem e semelhança de Deus e podendo escolher entre crer e obedecer a Deus ou descrer e desobedecer. No cerne da revelação bíblica a respeito do homem, inclusive, está a liberdade de escolha, que é a que você nega. Aí, tipo assim, não, a gente não pode partir desse princípio, não. A liberdade de escolha é uma heresia satânica. Então a Bíblia está partindo de uma heresia satânica, porque ela não está partindo aí das 5 doutrinas, da primeira que não pode mudar a ordem, que é a depravação total. Paulo César, seu trabalho é patético, sua doutrina é patética, acima de tudo, seu Deus é patético. A nossa sorte é que o seu evangelho, a sua doutrina, o seu Deus estão longe de ser a doutrina, o evangelho e o Deus verdadeiro. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.